Olá, meus irmãos, tudo bem? Bem, no livro de Romanos, capítulo 5, 18, diz assim: Pois assim como por um só, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Muitos se tornaram justos. Bem, pessoal, aqui nesses dois versículos de Romanos capítulo 5, tanto que o título lá dessa passagem está escrito Adão e Cristo, né? Adão versus Cristo. Então o que está querendo dizer aqui é o seguinte, que se por um homem, né, um dia, por causa da desobediência de Adão, o pecado, ele entrou no mundo. E por causa desse pecado, né, por causa do pecado, é que os homens herdaram, pessoal, essa maldição. O pecado trouxe a maldição. Deus não formou o homem pecador. Quando você pega a Bíblia, desde lá do início de Gênesis, eu creio na Bíblia. Eu creio na Bíblia. E você pega lá e você vê a forma que Deus formou o homem, a orientação que Deus deu ao homem, entendeu? Porque Deus quer que nós o sigamos por amor. Deus não quer nenhum robô seguindo ele. Deus não quer ninguém aqui seguindo ele, sabe? Como um robô que ele chega lá, botou a bateria, fez lá no sistema lá, né? Botou as suas configurações lá, pronto. Deus não quer isso. Deus não quer isso. Deus quer que nós venhamos servi-lo em amor. Todo seguidor de Jesus, ele os segue por amor. Tão somente por amor. Então Deus deixou aquela árvore lá e disse para o homem assim, olha, daquilo ali você não pode comer, porque Deus ia deixar para saber o grau de obediência do homem a ele ou não. O grau de obediência a Deus. E Satanás foi lá, que é o adversário, que é o nosso adversário, foi lá e, né, na sua astúcia, daquela forma sagaz, levou a mulher a comer daquele fruto e depois, posteriormente, o homem. Então, a maldição, o pecado entrou no mundo. E você vê dali para frente o que o pecado tornou o homem, né? Fez ele ser uma pessoa mau, uma pessoa de intuito malicioso. Tanto que no livro de Gênesis 6, fala que a malícia do homem se agravou tanto que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Então Noé achou graça. Deus olhou para Noé, bem, aqui tem salvação. Tem um aqui que nós podemos dar continuidade. Então Deus foi lá e deu continuidade através de Noé, fazendo vir um dilúvio, ter acabado com toda a humanidade. Porém, Noé e sua família foram poupados em números de 8. E dali começou tudo. E passou-se os anos, se você pegar a história, Deus formou para si um povo por meio de Abraão. E passou-se os anos até que Deus resolveu enviar o seu Filho Jesus Cristo. Porque ele viu que nesse mundo não tem mais jeito. Não tem mais jeito de o seu plano com o homem aqui nesse mundo. Não tem jeito. Eu tenho que acabar com tudo, tenho que destruir tudo aqui e começar com um novo povo. Um povo com pessoas com um corpo incorruptível, num corpo celestial. E essas pessoas vão ter que crer no meu Filho. Eu vou enviar meu Filho no mundo para morrer como cordeiro, para morrer como cordeiro pascual, sendo sacrificado para que o pecado daqueles que crê nele seja perdoado, para que através do sangue dele eles sejam remidos, lavados dos seus pecados, e por meio do meu Filho Jesus, deles se entregar o meu Filho Jesus e seguir os protocolos para a salvação, eles possam um dia viver a eternidade, e um dia nesse mundo nós realizarmos, nós fazemos um novo céu, uma nova terra, e nesse novo mundo um povo que vai nos adorar no novo corpo.
Então essa é a proposta. Então ele enviou Jesus para que, se por um homem, né, entrou o pecado, por outro viesse a graça salvadora. Viesse a graça salvadora. Então isso, pessoal, que nós estamos falando aqui para vocês, eu estava conversando de manhã ali em casa com a minha esposa, sempre nós batemos um papo sobre o Evangelho, sobre a Bíblia, sempre tiramos para conversar, né? Nós estávamos conversando ali e eu estava dizendo para ela, você veja, por que as pessoas temeram ao corona? Por que as pessoas se fecharam? Por que muitas pessoas, algumas não, algumas foram relaxadas, mas por que muitas pessoas se fecharam, muitas pessoas, né, ficaram dentro de casa, né, naquele momento? Por quê? Porque o governo mundial pregou um terror. Pregou um terror. Eles falaram, olha, esse Covid mata. Olha, está matando muita gente. Quem é que quer morrer? Ninguém quer morrer, pessoal. Só quem quer cometer um suicídio mesmo. Mas ninguém quer morrer. As pessoas, quando falam assim, olha, aquilo ali está matando, elas vão se precaver contra aquilo, elas vão se prevenir contra aquilo. Então, o governo botou um temor, um terror nas pessoas. Que se falasse assim, a Covid está ali. Olha, vão para ali não, vão isolar esse lugar. Ó, o vírus ali está crescendo. Isola, faz um lockdown naquele lugar. Não foi assim? Isso foi o que o governo fez. O governo causou o temor. E não só desse vírus, mas coisas antigas. Lembra da AIDS? Quando se falou da AIDS, as pessoas se precaveram, se preveniram às suas formas lá. Ora, então eu estava falando para minha esposa. Você veja que a pregação negativa do coronavírus fez as pessoas ficar com medo. Fez elas ter um certo temor. Não é verdade? Agora, quando nós olhamos para muitos púlpitos, qual é o evangelho que tem se pregado? Porque se a Bíblia fala, meus irmãos, que esse mundo vai ter um fim e que Deus mandou o seu Filho nesse mundo exatamente para livrar as pessoas de perecerem com esse mundo, como foi na época de Noé. Para isso, Deus mandou seu Filho Jesus, para que as pessoas pudessem aceitar o sacrifício de Jesus, receber Jesus, o Filho de Deus, e elas não perecer com esse mundo. Então, o que os púlpitos tinham que estar fazendo? Está alertando desse perigo. Está alertando as almas, alertando as pessoas, todos os canais e meios de levar notícia, de pregação, de anúncio, eles deveriam estar batendo nisso com ênfase. Deveriam estar fazendo isso com ênfase. A volta de Jesus, o fim do mundo, tinha que ser prioridade em muitos dos púlpitos, em todos os cultos, tinha que se falar sobre isso, porque isso é questão de vida ou morte. Mas quando vai para muitos cultos, isso passa batido. Existem outras linhas de pregações. Como eu vinha aqui no monte aqui agora e vinha subindo ali e vinha pensando nisso, né? Parece que os púlpitos das igrejas são um local cheio de coaching, falando sobre motivação, sobre desenvolvimento pessoal. Entendeu? Eu já participei de curso de desenvolvimento pessoal, muito bom. Eu gosto de ler livros do professor Marins, gosto de assistir vídeo, eu tenho vários DVD em casa do professor Marins, que fala, né, do desenvolvimento do pessoal, da pessoa que se desenvolve seu talento no local de trabalho. Ele passa visões tanto para o empregador como para o empregado. Tem o Daniel Goldrin, tem várias pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal, autoajuda. E isso é muito bom, é um trabalho ótimo, sensacional. Mas esse não é o trabalho do pregador do Evangelho. O pregador do Evangelho tem que pregar a volta de Jesus. Ele tem que pregar, sim, pessoal, que Jesus cura. Ele vai orar para o doente ser curado. Ele vai orar para as pessoas serem curadas, para o milagre acontecer. Mas não é só isso, Jesus não veio fazer só isso. Entendeu? Quantos testemunhos que se colhe e só fala de cura, só fala de prosperidade, mas não dá testemunho de um Cristo que salva o pecador do pecado, de um Cristo que liberta o pecador dos seus pecados, como aconteceu lá com a mulher que foi levada, pega em flagrante adultério, e Jesus disse, quem não tiver pecado, seja o primeiro a lançar a pedra. E aquela mulher teve seus pecados perdoados por Jesus, e o pessoal, tomado por sua consciência, não a apedrejou. Quantos? Foi para isso que Jesus veio, foi para salvar esses pecadores. Jesus curou.
Ele curou várias pessoas, manifestou o poder dele como Filho de Deus de curar e deixou essa autoridade para seus discípulos. Mas não é só isso. Nós já falamos aí atrás o livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro começou o seu ministério, ele curou o coxo, mas ele usou daquela cura do coxo para anunciar Cristo, para anunciar Jesus. Depois veio lá os outros discípulos, Estevão morreu anunciando Jesus, anunciando o propósito de Jesus. E é triste, pessoal, é triste nós ver a qualidade de evangelho que tem se pregado nesse país, nos dias atuais. Um evangelho falido, desviado do seu propósito, desviado do seu propósito prioritário, que é levar as pessoas ao reino dos céus, que é livrar as pessoas do momento mais terrível, do momento mais, pessoal, mais catastrófico que vai acontecer nesse mundo, quando acontecer a grande tribulação. As igrejas estão correndo o risco de, na sua grande maioria, não subir no arrebatamento. Porque as pessoas estão muito materialistas. As pessoas vão na igreja mais para fazer campanhas, entendeu? Para calgar sucesso aqui nesse mundo, do que fazer propósito de santificação, de consagração. Você pode ver quantos cultos de consagração tem dentro de muitas igrejas e quantos cultos tem de busca de milagres aqui nesse mundo tem dentro das igrejas. Você vê por aí, não existe preocupação de santificar a vida. Na presença de Deus, não existe preocupação, investimento de consagrar a vida na presença de Deus. Como eu conversava com uma irmã em Cristo e dizia para ela, as pessoas, muitas placas de igreja não investem em evangelizações de ponta, de pegar aqueles dinheiro que são gastos em coisas que eles compram para eles mesmos, que são gastos em aí, para eles ficar com a carinha deles cheia de pó de arroz na frente da câmera de televisão, aí gastando milhões aí, eles não compram de Bíblia, para distribuir numa comunidade, para distribuir, fazer um dia da Bíblia. Olha, nós vamos fazer um dia da Bíblia, todas as igrejas, vamos unir, meus irmãos, todas as igrejas, independente de placa de igreja, vamos fazer aqui nós um acordo, vamos fazer o dia da Bíblia, nós vamos fazer a distribuição aqui nacional no Brasil. Em todos os estados onde tem uma placa de uma igreja evangélica, nós vamos dar Bíblia, vamos distribuir Bíblia. E vamos mostrar para as pessoas a importância que tem delas ler a Bíblia. A igreja ajudar o Espírito Santo a convencer o pecador do pecado, mas ao contrário, as igrejas têm ajudado o diabo. Muitas igrejas têm ajudado o diabo a afastar as pessoas do propósito de Cristo, que é salvar almas, que é levar as pessoas para o reino dos céus. Aí quando eu falo assim, as pessoas pensam que eu sou contra a igreja. As pessoas pensam que eu sou contra o ministério que eu estou trabalhando. Não estou trabalhando contra, ao contrário. O que eu quero é fazer com que esse evangelho aqui com integridade chegue até as pessoas. E que Deus, Ele olha para mim e Ele possa se alegrar do que eu estou falando. Porque eu estou obedecendo, eu estou aqui aberto, um canal aberto para que o Espírito Santo que Ele enviou me use, fala por mim. Porque as almas precisam ser alertadas. As almas precisam ser alertadas de que o reino dos céus estão aí aberto para elas. E elas têm que tomar conhecimento que existe um reino do inferno que também está com a boca aberta para elas. E Deus, Jesus, não quer que elas vá lá, mas existe um protocolo para que elas entrem no reino dos céus, que é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, abandonar esse mundo de pecado, se encher do Espírito Santo, ser uma pessoa que examine a Bíblia Sagrada para tomar conhecimento da doutrina de Jesus, como seguir Jesus e assim herdar o reino dos céus. Meu irmão querido e amado, o arrebatamento da igreja vai acontecer. Se prepara, seja prudente como aquelas virgens. Toma o azeite, se prepara porque o noivo está às portas. Tá certo? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.